pintura, fazia parte da equipe de pintura da associação, né? E nós então começamos a trocar algumas ideias, a conhecer um ao outro, e o Paulo se revelou uma bênção. É um milagre de Deus, que é verdade. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, isso é a parte dele, mas eu tive um prazer e sou muito grato por tê-lo conhecido e por ter a oportunidade de trazê-lo aqui, para você testemunhar para os nossos irmãos da sua vida, né? Então, o Paulo, ele é um testemunho vivo de que Jesus pode transformar a vida das pessoas. Amém. Ele está aqui hoje para trazer esse testemunho. Está acompanhado da sua esposa, que vai louvar o Senhor também, né, com a sua voz, com a filha, com o filho. E você depois apresenta os nomes certinho, para que eu não dê nenhuma gafe aqui. Tudo bem, meu. Tá ok? Que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado. E dirija as suas palavras. Amém. Maranata. E nós iremos com ele, amém? Agradeço o convite do irmão. Estou muito feliz de estar aqui. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Antes da gente começar a palavra de Deus, queria convidar aqui a minha esposa, Kelly. Kelly nós estamos esperando uma bênção, o Paulo Josué, e meditem na letra desse hino. Bom sábado. Sejam louvados. Amém. Uma estrela no céu apareceu.
Que dia maravilhoso será esse. Glória a Deus. Amém. Esse dia nós aguardamos. Glória a Deus. Amém. Não esteja desapercebido, porque Em breve ele voltará. Meus queridos irmãos, antes da gente abrir a palavra de Deus, queria fazer um pequeno sorteio com vocês. Eu trouxe aqui 2 brindes. 2 brindes para sortear para os nossos irmãos. Um para os adultos e um para as crianças. Eu não trouxe mais porque o caixa está baixo. Isso. O irmão vai abrir ali. Como que vai funcionar? O irmão vai abrir ali o meu canal no YouTube. Para você participar, você tem que se inscrever no canal. Ele vai abrir, vai aparecer aqui na tela. E eu vou já explicar como que vai funcionar. Primeiramente, você entrar nesse canal aí, Paulo Fiel. vê se você encontra. Você vai digitar, você vai escrever, né? Paulo FI3L. No lugar do E é um 3, Fiel. Paulo Fiel. E você já vai abrir o canal diretamente. Se inscrevendo, a gente começa. Vamos lá. Pedindo para os irmãos abrir o celular na igreja. Olha que pecado. Com um L só. No lugar do E é um 3. FI3L. Essa é a soletração do Fiel. Paulo Fiel. Todos se inscreveram? Posso iniciar com o primeiro brinde? Todos acharam? Ó, pesquisa. Paulo FI3L. Tá ali, @Paulo FI3L. Põe assim, @Paulo Fiel. Aí já vai aparecer direto. Acharam? Todos acharam? Isso, muito bem. Agora, vamos iniciar. Um sorteio só para os adultos e depois um para as crianças. Você vai entrar nesse primeiro vídeo ali, ó. Filme A Última Decisão e vai comentar Deus seja louvado. O primeiro comentário vai levar. Vamos lá, começou, gente. Entra no primeiro vídeo e comenta Deus seja louvado. E aqui nós vamos ver o primeiro comentário. Aí, irmão, você põe ali ordenar por mais recente. Isso. Vamos lá, quem ganhou? Fica lá. Ainda ninguém comentou, né? Comentaram? Então abaixa lá, irmão. É lá no início. Lá no final, aliás, dos comentários. Pode abaixar, pode subir, aliás. Não, pode subir lá nos comentários, irmão. Isso, pode subir. Pode subir. Não, tem que ir lá, ordenar por mais recente. Já? Não apareceu o comentário de ninguém aí? Comentário em outro vídeo, tem que ser nesse vídeo aí. Filme A Última Decisão, é o vídeo de apresentação. Isso. Não apareceu, ninguém quer ganhar esse... Comentou? Tá, então vou ver aqui no meu celular. O primeiro comentário, o mais recente, que vai ganhar, tá? Não sei porque não está aparecendo ali, mas eu vou abrir aqui no meu. Apareceu? Vamos lá. É o de 1 minuto, tá? Rosana Del Cielo, Deus seja louvado. Aqui, minha irmã. Deus abençoe grandemente. E agora para as crianças. Cadê as crianças aqui da nossa igreja? Aí,
Criança não pode usar celular na igreja, hein? Só agora. Vamos lá. As crianças vão fazer a mesma coisa. Começou. Só uma lembrancinha, tá? Oi? O celular da mãe? Pode. Cadê as crianças? Vamos lá. Pode ver aí, irmão. Se aparecer mais um comentário. Adventista Água Rasa ganhou. É. Alguma mãe comentou para as crianças? Vamos lá, pessoal. Se não aparecer, eu vou dar pro mais recente, em cima do nome da irmã lá. Apareceu? Gabi? Quem é Gabriela? Vem aqui, Gabriela. Uma lembrancinha. Deus abençoe, tá? Meus irmãos, não trouxe mais porque o caixa estava abaixo. Muito feliz de estar aqui nesta manhã. E eu espero que tudo que for relatado aqui não seja para exaltação de ninguém a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu tenho certeza que as palavras que você experimentar essa manhã vai mudar um pouco o seu pensamento, o seu modo de pensar e principalmente vai mexer na estrutura da sua fé. Antes da gente começar a ler a palavra de Deus, eu queria convidar você para uma pequena oração. Do jeito que estamos. Amado Pai que está no céu, nesse momento abriremos a Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. É o que eu te oro, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Provérbios 22:6. Vamos lá. Provérbios capítulo 22, verso 6. Esse é um verso bastante conhecido, mas muito importante. De muita importância para nós. 22:6. Vamos lá recitar decorado. Tradução João Ferreira de Almeida. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em outras traduções, educa, instrua. Ensina a criança. Aqui tem clube de desbravadores. Aventureiros. Qual é o nome do clube de aventureiros? Águia Douradas Kids. Que benção. Ter um clube de aventureiro ou de desbravador é uma benção. A igreja que não tem clube de desbravadores e aventureiros é uma igreja morna. Porque o futuro de nossa igreja está nos aventureiros e nos desbravadores. Em abril de 2013, eu estava em frente à minha casa, sentado, eu tinha 13 anos de idade, e eu observei uma movimentação na minha rua. Belém do Pará, bairro do Una, rua de Pissarra. Eu percebi uma movimentação estranha, está acontecendo algum evento ali. Esse evento era em um galpão onde se fazia rituais de macumba. Só que não estava acontecendo o evento da religião deles lá. Estava acontecendo outra coisa. E aí eu percebi aquela movimentação, todo mundo indo para lá. Os meus amigos indo, né? Eu fiquei interessado em saber o que estava acontecendo ali, até que um dos meus amigos veio e me convidou. Lá meus amigos me chamam de Ricardo. Ricardo, está acontecendo
um evento da hora ali. Estão entregando brinde, estão fazendo sorteio lá, tá tendo um lanchinho. Vamos lá. E eu, opa, brinde, lanchinho, tudo que a gente gosta. Principalmente na idade de 13 anos, naquela época a gente brincava de boneco com 13 anos. Hoje não brinca mais. E eu fui. Cheguei lá, não prestei atenção em nada do que estava acontecendo lá. Porque eu estava interessado no brinde, no sorteio e no lanchinho. Meus queridos, em Belém do Pará, no ano de 2003, naquela pobreza, um lanchinho era uma coisa sensacional. E eu só queria isso. Lanchinho, brinde. E fui participando todas as noites, e ia, me envolvia no brinde, no sorteio, nas dinâmicas, mas nem eu estava tão ligado nisso que eu não tinha nem noção do que estava acontecendo ali. De que evento era que estava acontecendo ali, de quem pertencia, ao que pertencia. Eu sabia que lá se fazia rituais. Tem alguém que nos visita hoje que não é adventista? Meus queridos, quando teve uma certa noite, foi apresentado nessa noite o Clube de Desbravadores. E aí eu estava sentado quase nos últimos bancos e de repente passou por mim um desbravador com uma bandeira, marchando, e eu até me espantei, passou, e logo atrás dele uma filha indiana, todos naquela cadência, em ordem, marchando com palavras de ordem, com aquele uniforme todo bonito, uniforme caqui, que na época o uniforme dos desbravadores era todo caqui, e aquela coisa bonita. E eu tive ali um amor à primeira vista. Nossa, que legal! Que da hora! Que é isso? E aí eles começaram, nesse dia teve a apresentação do Clube de Desbravadores. E as inscrições foram abertas. E eu correndo prontamente, nossa, eu tinha um sonho de criança que era de ser militar. Eu tinha esse sonho na época. E ali eu vi o meu sonho entrando. Aqueles desbravadores marchando, elegante, bonito, palavras de ordem, a bandeira do Brasil, a bandeira do estadual, a bandeira dos desbravadores, aquela coisa toda. E ali eu fiz a minha inscrição, sem pensar. Amor à primeira vista. E foi marcada a primeira reunião. Mas, irmãos, eu era católico, de uma família católica tradicional, raiz, e nós tínhamos preconceito com os evangélicos. Como crente, como chamava na época. A gente até xingava os crentes, tudo. Tinha preconceito de verdade. E eu era católico devoto com 13 anos de idade. Participava de todas as cerimônias da igreja. Estava fazendo ali a minha primeira comunhão. Todos os domingos estava na missa. Participava ativamente de todas as festas religiosas que tem no Pará, incluindo o Círio de Nazaré, que é uma das maiores do mundo. E eu era devoto fervoroso. E nunca se passava pela minha cabeça que aqueles soldados mirins eram crentes. E aí a primeira reunião do clube foi marcada onde? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E veio aquela decepção tão grande. Eu nem sabia que tinha soldado militar que era crente. Como é que pode? Aí eu fiquei revoltado, não acredito nisso. A gente tem uma visão, na época dos evangélicos, que todos os evangélicos eram pentecostais, igual os pentecostais, porque lá a Assembleia de Deus surgiu lá no Pará e é bem forte, né? Então, para nós, todos os crentes era aquela característica. Gritaria, aquela coisa toda, línguas estranhas, tudo aquilo. E a gente tinha preconceito mesmo. Os chamava de hereges. Até hoje chamam de herege. E aí a primeira barreira.
Por que eu li esse verso? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Meus queridos, eu fui ensinado a amar a Jesus desde pequeno, com a minha família. Apesar de não ter conhecimento como nós temos da verdade, eu aprendi a amar Jesus. Eu fui educado a seguir a religiosidade desde pequeno. E agora eu estava enfrentando a primeira barreira da minha vida, o primeiro conflito. O primeiro conflito entre o bem e o mal. E ali eu fiquei naquela dúvida cruel, eu vou, não vou, decidi ir. Primeira reunião num domingo. Não vou à missa hoje, eu vou lá. Eu estava tão apaixonado pelo aquele uniforme. Adentrei na igreja e eu lembro perfeitamente, já me receberam o capitão e o conselheiro da minha unidade, que se tornou minha unidade. Já vieram, me abraçaram, me apresentaram. Olha, essa aqui é a unidade Tropa Jara. Jara significa tartaruga, então era uma tropa de tartaruga. Aqui é a unidade Tropa Jara, esse aqui é o secretário, eu sou o capitão, aqui está o nosso conselheiro, você vai fazer parte da nossa unidade e vai ser isso. E eu aqui naquela agonia, né? Nem imaginava o que se passava dentro de mim. Fiquei ali, gostei da primeira reunião, foi uma reunião maravilhosa, muitas dinâmicas, muitas brincadeiras, aquela coisa, a Ordem Unida, o rachão que teve, a apresentação de treinamento de primeiros socorros, teve ensinamento de vários nós ali. Eu achei o máximo aquilo tudo. Primeira reunião, detalhe, eu fui e não avisei os meus pais. Segunda reunião, terça-feira à noite, na época tinha reunião dos desbravadores à noite. Fui novamente. Outra maravilha. Próximo domingo, novamente, estive lá. E aí, com o mês, começou a classe bíblica dos desbravadores. A classe bíblica era no domingo. Na época não era no sábado, era no domingo. E comecei a estudar a palavra de Deus ali. E às vezes eu não ia para a minha primeira comunhão na Igreja Católica. Meus queridos, quanto mais eu estudava a palavra de Deus, mais decepcionado eu ficava. Porque tudo o que eu havia aprendido estava se desmascarando como uma mentira. E quando chegou na classe bíblica, nos estudos dos 10 mandamentos, aquela decepção tão grande. Como é que pode? Lá no meu livro, lá do catecismo, está aqui, ó. Os 10 mandamentos. Não fala nada sobre imagem e muito menos sobre sábado. E as verdades foram sendo esclarecidas para mim com 13 anos de idade. Irmãos, eu não fiquei feliz. Eu amava a minha igreja, a minha religião, a minha família católica. Mas as verdades eram tão claras e eu tinha que tomar a minha primeira decisão na minha vida, mais importante, entre estar no certo ou permanecer no errado. E eu tinha que enfrentar um outro problema, que era a minha família. Meus queridos, quando eu avisei aos meus pais, o meu pai ficou só calado, né? A minha mãe já ficou mais alterada. A minha avó já queria me bater. E já me xingava, sofri bullying com a minha avó. Mas eu decidi me batizar no dia 3 de maio de 2003, com 13 anos de idade. Sabe quem foi da minha família?
Ninguém. Tu quer ir, vai. Eu fui. Me batizei. A primeira decisão correta em minha vida. Foi um dia maravilhoso porque eu não estava perdendo uma família. Eu estava ganhando uma nova família. A família de fé. Família adventista do sétimo dia, guiada por Deus. Onde tem a verdade da palavra. Onde Deus se manifestou com suas profecias. Onde determinou que essa igreja pregasse o evangelho nos últimos dias. Que privilégio nós temos, meus queridos. Amém. Me tornei capitão da unidade Tropa Jara. Comecei a participar de evangelismos. Comecei a passar estudos bíblicos, porque na época os desbravadores eram 100% missionários. Além de ter nossas dinâmicas, nossos acampamentos e tudo o que os desbravadores praticam, nós éramos ensinados a ser missionários. E comecei a passar estudos bíblicos. E comecei a visitar. E comecei a entregar panfleto na rua. E a nossa vida, naquela época, nos desbravadores, era sensacional no Evangelho. Os meus pais começaram a perceber essa mudança. E logo me aceitaram. A minha avó, depois de muito relutar, também aceitou. E foi lá ver eu cantar na igreja, ver eu pregar, com 13 anos de idade. Minha primeira pregação de 20 minutos. Eu já passei de 24, ainda nem comecei. Meus queridos, foi um momento sensacional na minha vida. Sensacional. Onde a minha fé foi aumentada. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12 e 14. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 14. Opa. Amém? Antes do verso 12 e 14, vamos ler o verso 5. 1 Coríntios 10, 12 e 14. Amém? 12 e 14. Não, vamos ler o verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não. Verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da. Você que está em pé, cuidado para que não. Fuja da. Vou contar outra coisa que tem no Pará que é muito forte, além do catolicismo. Lá no Pará, o futebol é muito forte. Quem entende de futebol vai saber do que eu estou falando. Lá existem dois times, o Remo e o Paysandu. E esses dois times são idolatrados de uma maneira que eu nunca vi em lugar nenhum, nem aqui em São Paulo. São idolatrados. Ou seja, quando uma criança nasce, a primeira roupa que ela já veste é do time do coração. Ou do Remo, ou do Paysandu. Quem conhece esses times aqui? E a minha família, minha mãe, era torcedora fiel do Paysandu. Idolatrava o time. E aí eu me tornei Paysandu. Meus queridos, em 2003, eu era torcedor também fiel do Paysandu. Fui criado nessa cultura. Em 2003, o Paysandu estava vivendo a sua melhor fase. Quem entende de futebol vai saber. Foi bicampeão brasileiro, foi campeão dos campeões, foi campeão da Copa Norte
e único a representar o Brasil, o Norte na Libertadores da América. Então ele estava numa campanha em que time nenhum havia conseguido lá da região. Então era um momento de festa, aquela coisa de Copa do Mundo lá no Pará. E agora como que eu estava? Também naquela euforia. Até que comecei a ter embates. Por quê? Enquanto eu estava na casa de Deus, os fogos estavam comendo lá fora. E aquela agonia, né, do cristão, quando gosta de futebol. Aquele jogo no sábado que teve de Copa do Mundo aí recentemente. Muitos irmãos chegam até pularam lá. Não. Meus queridos, futebol é pecado? Sim ou não? Não. O pecado ele começa quando eu ponho o futebol acima de Deus. Meus irmãos, o Paysandu estava vivendo a melhor fase. Aquela coisa toda. E eu estava lá na casa de Deus, na agonia. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Eu comecei a ver os jogos, eu comecei a participar, eu comecei a ir no estádio. E foi aos poucos aquilo me consumindo. E aquela idolatria foi crescendo. E o Paysandu foi para a primeira divisão. E começou a jogar lá os times mais importantes do Brasil. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Santos, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro. E todos esses times iam lá e perdiam. E era só goleada que o Paysandu metia lá dentro. E eu, naquela euforia, junto com o povo paraense, vivendo um momento que o futebol paraense jamais havia vivido. Você que está em pé, cuidado para que não fuja da idolatria, meus irmãos. O processo ele foi tão demoníaco que eu nem me dei conta de que eu estava já afastado de Deus. Quando me vi, eu estava em meio a uma torcida organizada chamada Terror Fiel Bicolor. E aí eu só percebi que eu estava afastado de Deus quando os meus amigos do clube foram me visitar, assustados, aquela coisa toda, amedrontados. Eu falei, o que está acontecendo? Então a gente fez um pequeno grupo na casa de uma desbravadora. A tia dela ficou possessa. E o demônio lá humilhou todo mundo. Ele começou a falar o pecado de todo mundo. Porque é isso que ele faz, né? Ele gosta de envergonhar. E aí ele citou o seu nome, Paulo Ricardo. Meu nome? Como assim? Sim. O demônio fez tipo uma profecia. Ele falou, você vai sair tal ano, você vai sair tal mês, você vai sair tal dia da igreja. E o Paulo Ricardo, ele está comigo nesse exato momento. Eu tinha acabado de chegar do estádio, estava pulando lá, tremulando bandeira, tremulejando bandeira, né? Com aquela coisa toda, na idolatria. Naquele momento eu percebi que eu estava afastado de Deus. E eu tinha que tomar outra decisão. Ou continuar, ou sair. No dia seguinte, o Paysandu ganhou de 5-2 do São Paulo lá dentro. Tem algum São Paulino aqui? Não tem, não. Não fica com raiva, não. Ganhou de 5-2. E aquela euforia toda. Eu escolhi o Paysandu, meus queridos. E parei de ir na igreja. E aquele desbravador mirim que pregava o evangelho, que vestia aquele uniforme bonito, que explanava a palavra de Deus, que estava envolvente no ministério missionário, agora estava no meio da Terror Fiel Bicolor. Que coisa! O inimigo é sujo. O inimigo é destruidor.
Uma coisa simples, né? Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu torcer por um time de futebol. Ah, não tem nada a ver eu escutar essa música aqui. Ah, não tem nada a ver eu andar com aquele pessoal ali. Ninguém vai me influenciar, não. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você que está em pé, cuidado para que não. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Meus queridos irmãos, eu comecei a participar de arrastões, de brigas violentas, e me associei àquela gangue uniformizada, porque aquilo não tinha nada de torcida. E nós sabemos muito bem que as torcidas organizadas são gangues ultrajadas, disfarçadas de torcida. É claro, eles torcem pelos times, são fanáticos, mas o intuito principal é a maldade. E aí a minha índole, ela se tornou daquele que foi ensinado nos caminhos de Deus, a amar a Deus e as pessoas, aquele que odeia o caminho de Deus e odeia as pessoas. E me tornei violento, me tornei ladrão, me tornei tudo aquilo que eu aprendi a não ser, e tudo aquilo que eu ensinei as pessoas não praticarem. E estava nas garras de Satanás. Quando nós saímos da igreja, quantas legiões de demônios nos acompanham? 7 legiões de demônios. Uma legião tem muitos demônios. 7 legiões são para destruir a tua vida, meu querido. Para acabar com você. E foi isso que Satanás fez. Tentou acabar com a minha vida. Muitos livramentos da morte. E naquela vida, eu presenciei meus amigos morrendo ao meu lado. Eu corri muitas vezes de tiros e nenhum atingiu. E eu não tinha medo de nada, porque o adolescente, ele se acha com peito de ferro, acha-se o super-herói. E para ele enfrenta uma multidão, ele enfrenta um gigante, enfrenta tudo. E era assim que eu me sentia, um peito de aço. Não tinha medo de nada, ia para cima de tudo. Até confronto com a polícia a gente fazia. Meus irmãos, que tragédia aconteceu em minha vida. O tempo foi se passando. 2006, 2007, 2008, a minha vida completamente um inferno. Até que veio o ano de 2009. Desculpe pela palavra, mas nesse ano eu era completamente um vagabundo. Não queria saber de nada. A minha vida era criminalidade. Fazer o mal. E aquele desbravador já nem existia, mas nenhum resquício dele dentro de mim. Mas aí, em meio a isso, nasceu em 2009, no dia 30 de abril, a minha filha, Jennifer. Levanta a mãozinha, Jennifer. A palavra de Deus fala que filho é bênção. Filho é bênção. Vale mais do que qualquer ouro nesse mundo. A maior bênção que Deus pode te dar. E naquele momento que a minha filha nasceu, a minha mente lá começou a mudar, porque veio aquele primeiro sentimento de pai. Uma coisa que eu nunca havia sentido. E até o mal deseja dar o bom ao seu filho. E aí a minha mente começou a ficar confusa. O que eu vou oferecer para minha filha? O que eu vou dar? Que vida ela vai ter? Que futuro ela vai ter com a minha vida assim? E aí o Espírito Santo achou a oportunidade. Porque eu já não queria saber de mais nada. Quando se falava de Deus eu nem ouvia. Mas ali eu comecei a experimentar
o Espírito Santo novamente, porque eu queria uma mudança. Eu queria oferecer para minha filha algo bom. E eu sabia onde a bondade existia. Onde que existia a bondade? Casa do Senhor, no caminho do Senhor. E aquele conflito novamente, meus queridos. Um grande conflito. E eu tinha que tomar uma decisão novamente. E eu voltei. Do jeito que eu estava. Imundo. Manchado pelo pecado. Envergonhado. Estava voltando mais por amor a minha filha do que por amor a Deus. Eu voltei. Me rebatizei em 2010. E tem uma frase que na nossa igreja a gente usa que é assim, ó: uma vez desbravador, sempre desbravador. Quando desbravador ele volta pro clube, né? E aí eu botei aquele uniforme. E os meus amigos da gangue, do crime lá de fora, ficaram me olhando. Alguns rindo. O que está acontecendo? Com o fiel. Que esse era o meu vulgo no meio deles. O que está acontecendo? O que você está com esse uniforme? O que está? Fala, meu amigo, estou voltando para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Amém. Me rebatizei. Entrei e voltei para o clube. Na primeira reunião do clube, os líderes, que eram 3 líderes, anunciaram que iriam embora. Iriam morar em outra cidade. O clube iria ficar sem direção, sem diretor. E aí olharam para mim. E aí, por livre e espontânea pressão, falaram: agora é com você, meu amigo. Meus queridos, eu tinha acabado de voltar desse mundo de trevas. E agora eu tinha uma responsabilidade. E eu falei: não consigo, não posso, não. Mas aí eu olhei para aqueles meninos ali, os 30 desbravadores, que iriam sair do clube se o clube não continuasse. E eu decidi aceitar. E me dediquei ao clube 100%. E aquele desbravador mirim, que se afastou da igreja, agora não era mais desbravador, e muito menos mundano, agora ele era um líder, e tinha muito maior responsabilidade. Não somente com a sua salvação, como de sua casa, e agora daqueles meninos que estavam em seus cuidados. E ali eu me tornei um diretor do clube, John Hancock, do distrito do Una, da Igreja de Nova República, em Belém do Pará, Associação Baixo Amazonas. Foi sensacional. O clube se tornou uma bênção. Eu me tornei um líder que eu nunca pensei nem imaginava que poderia ser. Dessa vez eu não encaminhava jovens e adolescentes para o erro e para a maldade, mas novamente para o caminho de Deus. E ali eu criei eu digo que eu criei porque tem uns que me chamam de pai até hoje. Eu cuidei desses meninos com todo o meu amor, com toda a minha dedicação. E deixei tudo, até meus estudos, acredite se quiser, só para viver para o clube. Nunca faça isso, isso é um erro. Mas eu fiz. A minha sede, a minha vontade era tão grande de estar ali 100% com o clube que eu abandonei quase toda a minha vida para o clube. Sabe o que eu fiz? Eu só fiz o que eu aprendi com os meus líderes. Inovei algumas coisas. Não precisa de muito, só precisa de Deus. Só de Deus. Ele é muito, né? Só precisa de Deus, não precisa de mais nada. O Espírito Santo me ajudou, nós conseguimos levantar aquele clube mais ainda em membresia e tornar um dos melhores da região. Vamos ler a palavra de Deus. João 16, 33. O tempo está passando rápido. João 16, 33.
Amém? Diz assim: e eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meus queridos, eu abandonei tudo pelo clube. Inclusive os estudos, inclusive alguma formação profissional que eu não tinha. Eu não tinha profissão nenhuma. E eu vivia apenas de pequenos bicos. Um serviço aqui, outro ali, outro ali. E nós sabemos que a vida de alguém que vive assim é uma vida bem simples. Que não consegue muitos recursos. Mas eu era tão fanático agora pelo Desbravadores, pela missão e por aqueles juvenis, que eu deixei tudo isso de lado. E a aflição começou a vir. Porque às vezes eu não tinha muita coisa para oferecer para minha filha. Eu não tinha um emprego, eu não tinha um salário. E aquela aflição começou a tomar conta de mim. E às vezes eu perguntava, Senhor, por que está acontecendo isso? Eu estou aqui, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou levando essa molecada para a tua igreja, eu estou conduzindo, eu estou fazendo todo esse serviço aqui. Por que eu não consigo um emprego? E a gente se acha no direito de indagar a Deus, né? De pressionar a Deus. E às vezes a gente faz isso. Senhor, eu estou fazendo tudo que tu me pede, por que está acontecendo isso? No mundo vocês terão aflições. Se permaneça firme. Eu venci o mundo. Eu não me permaneci firme. E aí aquela revolta começou a crescer dentro de mim. E eu sabia onde tinha dinheiro fácil, dinheiro rápido, dinheiro muito, que poderia acabar com meus problemas. E Satanás novamente viu a maior brecha que ele poderia entrar, o desespero. No final do ano de 2012, já lutando há 3 anos sem emprego, porque também no Pará é difícil. Quem tem seu emprego, segure-o, zele por ele, porque se perder vai ficar assim, ó. Muito menos sem estudos, que eu não tinha nenhum, não tinha terminado o meu ensino médio. Meus queridos, eu me afastei novamente. Minha segunda queda. Quem se afasta de Deus sai com 7 legiões de demônios. Eu estava me afastando pela segunda vez. 7 com 7 são 14. Não está na Bíblia, mas eu estou falando que pode ter sido 14 legiões de demônios me acompanhando, porque a vida se tornou pior do que quando eu me afastei. E agora eu já não era um adolescente, eu era um jovem de 20 e poucos anos, e não tinha mais o corpo bem franzinho. Agora eu já tinha um corpo maior que poderia fazer mais perversidade. E aquele desbravador e aquele líder foi se apagando novamente de dentro de mim. Você que está em pé, cuidado para que não, meus queridos, você pode se achar que está firme no caminho de Deus. Você pode achar que por estar aqui à frente fazendo cumprindo com a sua parte, cuidando do seu ministério, sendo um bom ancião, um bom diácono, um bom líder, e achar que por isso já está bem, já está salvo, nada vai lhe acontecer. Não acredite nisso. Satanás, ele é astuto. No primeiro dia em que eu saí da igreja, eu fui para um lugar, uma casa de show, beber com os meus amigos.
E quando nós fomos adentrar essa casa de show, nós íamos entrar com identidade falsa, que alguns dos nossos eram de menor. Descobriram e não queriam deixar a gente entrar, e foi aquela discussão toda. E aí eu lembro que eu virei as costas e tomei um soco na nuca. Nesse soco eu caí. Segurança me agrediu. Eu acho que eu xinguei ele de alguma coisa, ele me agrediu. Irmãos, naquele momento, no primeiro dia que eu decidi sair da igreja, todo aquele ódio se acendeu dentro de mim novamente. E eu fui para cima desse segurança. E como eu vi que ele era um brutamonte, que eu não poderia com a mão com ele, ao meu lado tinha uma calçada em construção, um paralelepípedo, e comecei a jogar nele sem parar. E aí veio mais 6 seguranças ajudar ele, e eu comecei a apedrejar todos eles. E quando eu vi, eles correram todos eles sendo apedrejados, cabeça nas costas, no peito. E o demônio se apoderou de mim, e eu comecei a ir para lá, para cima, e queria mais violência. E quando eu percebi, um dos seguranças estava ao meu lado, com uma arma, apontando na minha cabeça, uns 2 metros de mim. E eu escutei só aqueles barulhos. E ele não parava de puxar o gatilho. Naquele momento, irmãos, tudo passou na minha cabeça. A minha vida, a minha família, o clube de desbravadores. Mas nenhuma bala saía. E quanto mais eu pensava sem ação, ele puxava o gatilho até que a ira voltou. Eu comecei a apedrejar ele de novo, ele correu com a arma na mão. Satanás tentando tirar a minha vida no primeiro dia. Sabe por quê? Porque nós somos conhecedores da palavra. E quando nós somos conhecedores da palavra, o objetivo maior de Satanás não é nos afastar de Deus, é tirar a nossa vida quando decidimos ficar longe de Deus, ou quando estamos em pecado. E assim aconteceu até 2013, meus queridos. Um livramento atrás do outro. Eu não vou me estender porque nós temos só 10 minutos. Um livramento atrás do outro, um livramento atrás do outro, um livramento atrás do outro. O meu relacionamento com Deus já não existia. Nenhuma oração eu fazia. Meus queridos, eu recebi uma ligação do pastor Daniel Carvalho. Pastor Daniel Carvalho, ele era pastor departamental da Associação Baixo Amazonas, no Ministério Jovem. Eu tinha participado com ele da Missão Caleb em 2011. No início da Missão Caleb, eu fui o primeiro Caleb do meu distrito. Nenhum foi. A gente uniu os Calebs de cada distrito, quem estava interessado, e fez ali a Missão Caleb, a primeira Missão Caleb no norte. Logo no início da Missão Caleb, quando surgiu na Bahia, se espalhou ali no norte. E eu fui o único do meu distrito. E ali, mais 2 de outro distrito, mais 3 de outro distrito, juntamos ali quase 30 Calebs e fomos para o interior do Pará. Evangelizamos por 1 mês lá. Foi uma missão extraordinária. 60 pessoas batizadas no final do projeto, só no nosso ponto. E ali eu conheci o pastor Daniel Carvalho, e ele sabia que agora aquele pregador da palavra estava afastado de Deus, e me fez uma ligação. E essa ligação foi um apelo. E ele foi ousado em suas palavras e falou: Paulo, suas férias acabaram. Essa vida não vale a pena. E começou a falar, a pregar, a me dar sermão e a me aconselhar, e eu comecei a chorar. Meus queridos, eu sabia o que era nadar em água limpa, porque eu estava na lama. E quem está na lama sabe quando está na lama. Porque perde o controle da sua vida. A sua vida se torna uma porcaria de destruição, de infelicidade, de falsidade. E eu falei: pastor, eu não estou preparado, como é que eu vou me batizar?
você vai batizar no Dia Mundial dos Desbravadores, no dia 27 de abril de 2014. Sabe por quê? Porque nessa época o Dia Mundial dos Desbravadores era no mês de abril, depois que mudou. E agora eu tinha que tomar outra decisão, meus queridos. Porque o conflito nunca para. E eu só falava em minha cabeça, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou, eu não quero, eu não posso, eu não estou preparado, eu não consigo, eu não posso. Lamentações capítulo 3, verso 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Amém? Alguém gostaria de ler para nós? Bem alto. Quem achou pode ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? A misericórdia de Deus é surreal. E foi pela misericórdia de Deus que eu não fui consumido. Que Ele me livrou da morte. Meus queridos irmãos, eu aceitei o chamado, eu fui do jeito que eu estava. Novamente, imundo pelo pecado, sujo, fedido, totalmente mundano, do jeito que eu estava eu fui. E fui caminhando para a igreja, avisei os meus amigos que eu ia, e todos eles foram, alguns amigos do mundo, da torcida, outros lá da rua da minha casa. Dessa vez a minha família foi, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, porque todos ansiavam pela minha mudança, porque eles sabiam quem eu era quando estava no caminho de Deus, e agora até os meus familiares que eram católicos queriam que eu voltasse, e todo mundo queria que eu voltasse, menos eu mesmo. Mas eu fui. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu olhei todos de costa e decidi ir ao lado. Fui para a salinha, não tive coragem de entrar na igreja, comecei a chorar lá na salinha. Falei, eu não quero, eu não vou. E o pastor da igreja local chegou e falou comigo, e eu tinha raiva desse pastor. Eu já tinha ameaçado de pegar ele. Eu não vou falar por quê, porque não vem ao caso. Mas eu tinha raiva, eu tinha ódio do pastor. E quando eu vi ele aí, ele já percebeu e já saiu. Falei, agora que eu não vou mesmo. Eu vou me embora daqui. E aí eu senti uma mão no meu ombro suave, uma voz doce, como a voz de Cristo. E falou, Paulo, chegou a hora. E era o pastor Daniel Carvalho, meu amigo de missão. E aí eu abracei ele, comecei a chorar. Falou, pastor, não estou preparado. E quem disse que você precisa estar preparado? Quem foi que mentiu para você que você tem que se preparar para o batismo? Se você se preparar, você nunca vai conseguir se preparar. Sua tendência é pecaminosa. Você tem que vir como está. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37:5. Entrega. O resto é com Ele, meu filho. Só se entrega. E ali eu fui batizado no dia 27 de maio, pela terceira vez. E ali estavam todos os meus amigos, inclusive o meu melhor amigo, que eu não falei dele, mas que vou falar agora. Nós éramos uma dupla missionária. E juntos nós visitamos muitas pessoas e passamos muitos estudos bíblicos.
E graças ao Espírito Santo, muitas pessoas conheceram a Jesus, se entregaram. Porque o Espírito Santo nos usou nessa obra. Eu amava demais esse meu amigo e ele também estava afastado de Deus. Porque logo depois que eu me afastei, ele se afastou. E aí ele, um dos últimos a me abraçar, porque fizeram uma fila lá e todos os meus amigos da igreja, do mundo, meus familiares foram me abraçar. E foi uma festa bonita. E ali eu fiz uma promessa para ele, ó. Agora é sua vez, meu amigo. E ele começou a me olhar chorando. Agora você voltou e juntos nós vamos levar a mensagem. Nós precisamos estar unidos agora. Irmãos, quando foi um mês depois, no dia 27 de maio, quando eu me batizei. No dia 27 de abril, quando eu me batizei. Com um mês depois, no dia 27 de maio, eu recebi uma mensagem de texto do meu amigo que dizia: ora por mim em letra maiúscula. Estou me sentindo um lixo. Eu não vejo mais isso em mim. Se referindo ao meu batismo. E logo após essa mensagem, ele tirou a sua vida. E agora eu recebi a ligação, não do pastor, mas para noticiar a morte do meu melhor amigo, minha dupla missionária. Meus queridos, eu acabei de voltar. Como assim? Aquele sofrimento, aquela aflição, aquele desespero, toda aquela agonia começou a tomar conta de mim. Eu comecei a não entender o que estava acontecendo. Eu falei: Senhor, por que está acontecendo isso? Acabei de voltar. Fiz uma promessa ao meu amigo que ele iria voltar, que a gente ia começar o nosso trabalho. E o Senhor permite isso, por quê? Meus queridos, aquele foi um dos piores anos da minha vida. Porque não tinha um dia que eu não chorava por ele. E eu ia para a igreja com aquele sofrimento. Porque eu nunca havia perdido ninguém próximo. Nunca perdi um familiar próximo, graças a Deus. E eu perdi a primeira pessoa próxima a mim, meu melhor amigo. E eu ia para a igreja com aquele sofrimento, com aquele peso na consciência e com aquela pergunta: Senhor, por quê? O que está acontecendo? O que tu queres de mim? O que tu queres de mim? A minha vida vai ser sempre sofrimento, sempre desespero, sempre se sentindo abandonado, sempre sem trabalho, porque também ainda não tinha trabalho. E a gente começa a se questionar de novo, e de novo. Eu permaneci na igreja até o fim do ano, sofrendo todos os dias. E eu confesso que eu choro até hoje, pelo meu amigo. E não tem um dia que eu não lembre do sorriso dele. Não tem nenhum dia. Meus irmãos, eu não entendia o que estava acontecendo. Você que está em pé, cuidado para que não. Quem foi que disse para você que você não vai passar por dificuldade? Quem foi que mentiu para você que você não vai perder um ente querido? Que você não vai perder um amigo? Que a morte não vai levar alguém que você ama? Quem foi que disse para você que você vai ter um emprego fixo? Quem foi que mentiu para você? Quem foi que disse que você não vai passar por tribulação, dificuldade, sofrimento nesse mundo? Quem foi que te enganou? Deus não prometeu isso. Deus não prometeu que você não passaria por problemas ou dificuldades, por aflições. Você não perderia seu filhinho, sua mãe. Ele não prometeu. Ele disse: ainda que você ande pelo vale sombrio da morte, eu estarei com você. Foi isso que ele te prometeu. Que ele vai estar com você em todos os momentos. Ele está com você. Eu não sei se você está passando por algum sofrimento, por alguma aflição.
por alguma perda grande, por um rombo financeiro. Eu não sei de nada sobre você. Deus sabe de você. Deus conhece tudo sobre você. E Ele diz: eu estou aqui. Eu estou ao seu lado. Eu me afastei novamente. Eu peço para os irmãos um pouco de paciência, para me estender só um pouquinho. Eu me afastei novamente pela quarta vez. Dessa vez eu não me afastei por idolatria, não. Eu não me afastei por dificuldade de desemprego, não. Falta de dinheiro. Também eu não me afastei pelo luto. Me afastei pela revolta que eu criei dentro de mim contra Deus. Pela raiva. Pelo ódio, pelo Deus que eu achava que era um Deus de amor. E que naquele momento eu firmei a ideia que não era nada um Deus de amor. Porque Ele não cuidava, Ele não protegia, Ele não salvava da morte os seus. E eu fiquei, e eu me tornei inimigo de Deus. E dessa vez eu saí para me tornar inimigo de Deus. E tudo que se falava de Deus eu não queria saber e xingava. E me tornei completamente um herege, blasfemo, ignorante, soberbo, arrogante. Eu não queria mais saber da religiosidade e abandonei a fé. Porque na minha cabeça Deus não era um Deus de amor. Me tornei funkeiro, comecei a cantar, mas por revolta. Porque eu tinha um dom nos Desbravadores que era de fazer brado de vitória, grito de guerra das unidades, aquela coisa toda. Eu sabia fazer rima e eu comecei a usar esse dom, esse talento para fazer porcaria, funk. E comecei a cantar e o diabo ele foi me ajudando, como ele não conseguia tirar a minha vida, ele começou a me exaltar. Ele começou a me ajudar. E ali eu gravei meu primeiro, segundo videoclipe. Fiquei bem conhecido na minha região como MC Fiel. Cantei nas televisões locais, nas rádios locais. Comecei a fazer festa, apresentação, aquela coisa toda. Comecei a ganhar muito dinheiro. Fui chamado para a gente finalizar. Fui chamado por uma produtora, fui contratado por uma produtora aqui de Itacoaxetuba, onde o dono viu o meu videoclipe e já me fez uma proposta. E eu saí do Pará pela primeira vez, nunca havia saído do Pará. Peguei o avião, desci no aeroporto de Congonhas, fui recebido por eles, o produtor, mais 2 MCs, me abraçaram, me ofereceram uma nova oportunidade. E ali eu não queria mais saber de Deus, porque eu já estava conquistando tudo o que eu queria. E eu não gostava mais de Deus. E aí eu comecei a cantar nas favelas aqui da Zona Leste. Comecei a me apresentar, comecei a gravar outro videoclipe, gravei mais outro videoclipe. Comecei a dar uma arrancada na minha carreira. Irmãos, Satanás, ele é sujo. Quando ele não consegue tirar a sua vida, ele vai te afundar nas profundezas do pecado. Quanto mais longe você estiver de Deus, é melhor para ele. Satanás sabe que ele é um derrotado. A vitória dele está contra a sua vida. Conheci a facção criminosa de São Paulo. Os líderes do funk, em sua maioria envolvidos. Comecei a andar e a me envolver em algumas partes do crime organizado. Comecei a entrar num esquema de fraude, de bilhete único.
E comecei a ganhar muito dinheiro com isso. Muito mais até do que cantando. E ali eu vi uma oportunidade já de ganhar mais dinheiro. De obter mais bens. Mais lucros. Satanás te dá isso. Ele te põe no topo. Por isso que nós vemos muitos milionários por aí, artistas milionários. Graças a Satanás. Meus queridos, chegou um dia em minha vida para a gente fazer o nosso apelo, em que eu estava completamente longe do caminho de Deus, e eu fui cantar numa favela chamada Favela do Urso, no Itaim Paulista. Na verdade era uma roda de funk, onde a gente fica cantando ali, várias pessoas cantando. E eu comecei a cantar apologia ao crime. E ali, aquela euforia toda, aquela molecada fazendo símbolo de facção e aquela coisa toda, e jogando bebida pro ar. E eu vi aquela molecada de 13, 14, 15, 16 anos ali na minha frente, fazendo símbolo de facção, enquanto eu cantava. E sabe o que veio na minha cabeça? Os desbravadores, porque era a idade deles que eu estava vendo. E em minha visão, eu vi ali o clube de desbravadores. E eu comecei a dar alguns passos para trás. O que está acontecendo, Senhor? Me deixa em paz, eu te odeio. Que blasfemava, me deixa em paz. Me deixa em paz, eu não te quero, eu não te amo. E ali eu fiquei agoniado e saí daquele lugar, peguei a minha moto, saí com toda a velocidade pela Marechal Tito, que liga Itaim Paulista à cidade de Ipoá. E quando chegou ali na entrada de Ipoá, eu chorando, dirigindo a toda velocidade, um carro me fechou. Eu bati na lateral desse carro e saí rolando no chão. Caí, olhei para cima com o céu todo estrelado, eu não conseguia me mexer, ansiando pela morte. Fui atendido, a ambulância me levou para o hospital de Itaquá. Viu que eu não tinha quebrado nada, eu percebi também, só escoriações, meu corpo todo ensanguentado. Fugi do hospital, sem nenhum atendimento. Cheguei em casa, a minha família estava se preparando para passar as férias em Belém do Pará. E aí eu só lembro do meu filhinho dando tchau pela janela do carro. Tchau, papai. Eu todo ensanguentado na esquina, olhando o carro ir embora. Na verdade, eles estavam fugindo de mim, porque também não aguentavam mais a vida que eu vivia. E ali eu já estava abandonado por todo mundo. E toda a minha fama, meu dinheiro, ou o sucesso que eu havia conseguido já não valia mais de nada, porque eu não tinha o principal. Não tinha mais a minha família. Meus queridos, eu posso dizer que o pior sentimento, muito mais do que o luto, muito mais do que o desespero do desemprego, muito mais do que o ódio ou a blasfêmia, o pior sentimento é o sentimento de abandono. Porque nós sabemos disso, sabe por quê? Quando Jesus esteve na cruz do Calvário, ele suportou a dor física, ele suportou a humilhação, os açoites, mas ele ficou desesperado em um momento. Qual foi esse momento? Quando ele se sentiu abandonado. Nós sabemos muito bem que Deus não o abandonou. O pecado afastou Deus. O pecado de toda a humanidade afastou Deus de seu Filho Jesus. E naquele momento de desespero, Jesus olha e fala: meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandona? E naquele momento, olhando a minha família indo embora, eu senti esse desespero também. Entrei no meu quarto, todo ensanguentado, deitei e adormeci. Acordei no dia seguinte com o edredom grudado em meu corpo.
E eu tentei levantar, não conseguia. Minha perna inchada, meu quadril doendo. Não tinha tomado nenhum remédio. E fiquei ali por 3 dias abandonado, sofrendo, chorando, ansiando pela morte. Uma vizinha sentiu minha falta, foi lá, levou um alimento, uma água. Eu levantei, não queria saber de nada, consegui andar novamente. Comprei uma garrafa de uísque, pendurei uma corda em meu quarto com aquele mesmo nó que eu aprendi no clube de desbravadores, o nó forca, e falei: hoje será meu último dia de vida. Botei funk para tocar todo o volume e falei: quando essa garrafa secar, minha vida cessará. Eu já tinha tomado a minha decisão. E fui tomando, e a garrafa foi secando, e o funk foi passando, um atrás do outro, um após o outro. E quanto mais eu ficava bêbado, mais convicto eu estava em minha decisão. Porque é isso que o álcool ou as drogas fazem. Nos encoraja. E quando faltava ali os 3 dedos para me secar aquela garrafa, em meio àquele funk imundo que tocava e não parava de tocar, tocou um louvor. E o louvor, na versão de Gabriel Guedes, me leva para casa. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. E a música continuava: como que pode me amar sabendo quem eu sou? Como que pode me amar sabendo o que eu faço? Como pode me amar sabendo que eu te culpo por tudo? Como que pode me amar? E novamente o Espírito Santo agindo de novo. E eu: não, me deixe em paz, eu não quero. Me larga. Eu vou cessar com o meu sofrimento, o sofrimento que você nunca tirou. Eu vou salvar a minha vida adormecendo uma coisa que você nunca fez por mim. Me deixe em paz. E o hino continuava e eu não conseguia passar o hino. Meus queridos, os demônios falando em minha cabeça: é agora, tira a vida, vai, é agora. Eu levantei com a garrafa em mãos: vou tirar minha vida, é agora, me deixa em paz. Joguei a garrafa na parede. Naquele momento eu caí de joelhos, porque não tem coração nenhum nesse mundo que não se rende ao chamado e ao Espírito Santo e à presença de Deus. Amém. E eu comecei a chorar novamente como uma criança. Senhor, o que queres de mim? Por que eu? Muitos amigos meus perderam a vida, que se afastaram, por que eu não? Porque a minha vida é assim. Sabe por quê, meus queridos? Foi por causa de mim. Por causa de você. Porque Ele sabia que eu estaria aqui esta manhã para você entender que é amor. Para você entender o quanto Ele te ama. O quanto Ele vai lutar por você. E por mais que você blasfeme o seu nome, por mais que você escolha o pecado muitas das vezes, Ele jamais vai desistir de você. Isso é amor inefável, amor incondicional, é amor incomparável, é amor que eu não consigo explicar, que ser humano nenhum, que teólogo nenhum, que estudante nenhum da palavra consegue explicar. Esse amor incomparável, esse amor que Ele sente por você. O plano dele era que eu testemunhasse do seu amor a muitos corações, para que as pessoas entendessem o que é amor de verdade. Estou testemunhando desde o começo do ano. Tive que cancelar o de novembro porque está vindo mais uma bênção de Deus. Paulo Josué. Quando eu cheguei em São Paulo, eu entendi que não foi um produtor que me tirou de Belém e me trouxe para cá. Não foi o funk, foi Deus. Deus me trouxe para cá porque Ele sabia que no dia 19 de outubro de 2024 eu estaria aqui esta manhã falando do seu amor.
Não estou falando para exaltação minha, porque tudo que eu fiz não é digno de honra, mas para exaltação de Cristo. Amém. Se coloque-se ao lado de Cristo. Coloque-se ao lado de Cristo. Não deixe que esse mundo te afaste dos caminhos de Deus. Nas pequenas coisas. Nas coisas que você diz que não tem nada a ver. Caia nesse erro. Fuja dessas novelas porcaria. Pare de ver esses filmes satânicos. Pare de idolatrar time de futebol e deixar de vir à igreja até no domingo para assistir essas porcaria. Meus queridos, o melhor lugar é aqui. Amém. A melhor família que você tem está aqui. Jesus trouxe você para cá porque Ele te escolheu muito antes de você nascer. Quantos nessa manhã gostariam de estar ao lado de Deus em todas as adversidades? Que esse seja o nosso desejo nessa manhã. A Kelly vai cantar um hino final. Depois nós iremos orar. Mas eu gostaria que você meditasse na letra desse hino. Não dá pra suportar.
a chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão, Pai. Eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe Ele te avistar, Ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, mas volta depressa, pois aqui é teu lugar. Teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Volta pra casa, pois Ele te ama. Amém. Romanos, capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Verso 38, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor de Deus. Amém. Nada. Que você saia daqui esta manhã renovado por esse amor. E que se alguma dúvida houvesse, que essa dúvida tenha sido quebrada nesta manhã. Porque Ele te ama. Amém. Hoje eu sirvo ao meu Deus. Testemunho. São Paulo afora. A minha família está de volta. Amém. Casei novamente. Vou ter mais uma vez. Meu filho Tyler, minha filha Jennifer e meu filhinho Paulo Josué. Minha esposa Kelly.